Olá, meu querido, minha querida, tudo bem contigo? Eu me chamo Pastor Carlos e estamos aqui com um novo projeto em propagar a palavra do Senhor através deste canal do YouTube. Então, nós teremos toda semana uma mensagem de Deus para o seu coração. Eu não quero que você fique de fora disto. Você que já se inscreveu no nosso canal, compartilhe aí com quem você quer que seja abençoado, tá bom? E você que ainda não se inscreveu, está assistindo agora, porque alguém compartilhou contigo, se inscreve no canal, porque você se inscrevendo no canal, ativando o sininho deste canal, você vai receber toda semana uma mensagem de Deus para o seu coração. Nós estaremos iniciando uma série, cujo tema desta série é A Vida com Deus. Você quer saber como ter uma vida com Deus? E aí a gente vai trabalhar subtemas relacionados a este tema geral, a vida com Deus. E aí se você quiser saber, por exemplo, as dificuldades pós-aceitação, sobre restauração, sobre como vencer as tentações, como, por exemplo, você saber e ter a certeza que Deus nunca se atrasa, isto tudo está linkado a este tema. Então, não perca tempo, se inscreva no canal, depois compartilha as mensagens que você vai estar sendo abençoada, tá bom? Então que Deus nos abençoe nesta nova trajetória e que Ele possa falar muito aos nossos corações. Como eu falei, o tema da mensagem é a vida com Deus. E hoje inicia falando desta vida com Deus. E para falar, quero trazer uma história de um povo que eles tiveram esta vida com Deus e Deus foi muito, mas muito generoso com eles. E aí a gente vai aprender muito com eles. Essa história está no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, no primeiro capítulo. A gente vai ler 9 versículos, do 15 ao 22, para a gente se situar melhor nessa história. A Bíblia vai falar assim: o rei do Egito disse às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Sifra e a outra Puá: quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, mata-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservaram os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso? Por que deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e já têm dado à luz aos seus filhos antes que as parteiras cheguem a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras. O povo aumentou e se fortaleceu muito. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Essa é uma história maravilhosa, que a gente aprende muito em ter uma vida com Deus. A gente passa por situações ruins na vida, a gente passa por apertos ferrenhos nas nossas vidas. Somos ameaçados pelas tentativas de destruição nas nossas vidas, mas quando a gente tem uma vida com Deus, a gente aprende que em meio ao caos, em meio às ameaças, em meio às tentativas de destruir as nossas vidas, seja uma perseguição, seja uma enfermidade, seja lá o que for, um diagnóstico médico que já decretou o fim das nossas vidas, que a gente tem que entender que uma vida com Deus, ela pode ter as reviravoltas da vida, e isso para o lado muito positivo da vida. Então, hoje a gente vai aprender muito com essa história, porque a história nos conta essa beleza de que o povo de Deus, uma vez quando subiu para o Egito pela tutela de José e pela tutela do faraó da época, esse povo era bem tratado. Esse povo estava lá no Egito, estava bem acomodado, porque a terra sofreu as suas ameaças de fome, a terra sofreu com essa assolação. Então, quando o povo hebreu ele se vê nessa situação,
O faraó da época, o rei do Egito, ele levanta José, e aí você sabe a história, que José passou o que passou, penou o que penou, mas tinha um propósito para isso, porque uma vida com Deus é uma vida sempre de propósitos. A gente vai ver isso mais na frente. Uma vida com Deus é uma vida de propósito, um Deus que tem propósitos para as nossas vidas. Então, quando José passa o que passa, ele passa o que passa para que a mão de Deus esteja sobre o seu povo, sempre com o propósito de preservar o seu povo. E aí José, agora constituído governador do Egito, o que é que ele faz? Ele traz o povo, a família dele para o Egito, não mais de 15 pessoas, e quando essa família é instalada no Egito, Faraó, ele dá uma ordem, ele faz um decreto que o povo da família de José será bem alimentado, será bem cuidado, ele tem todas as garantias, os recursos do Egito está sobre a casa de José. E isso foi um decreto de Faraó, mas nem sempre as coisas da vida permanecem do jeito que estão. As coisas mudam, as circunstâncias da vida mudam, por isso que chama circunstâncias, são circunstanciais, elas mudam. Então, a vida do povo hebreu mudou. Por quê? Porque Faraó morre, José também morre. E aí se levanta um novo faraó que não conhecia nem José e nem o faraó antigo. E aí o que é que ele vê? Quando ele olha para esse povo, o espaço de tempo entre o primeiro faraó da vida de José até este outro faraó é um espaço em que este povo ele começa a se multiplicar na terra do Egito. Ele começa a crescer na terra do Egito. E quando ele está em um povo volumoso, este novo faraó, quando ele olha para o povo, ele vê aquele povo como uma ameaça para você, para ele. Ele vê uma ameaça para o Egito. E aí o que é que ocorre? Ele começa a maquinar as coisas na cabeça, ele começa a concatenar coisas na cabeça, ele começa a criar situações para que o povo não cresça mais, mas sim diminua. E a primeira tentativa de Faraó para esse povo é colocar jugo pesado sobre a vida desse povo, é colocar trabalho na vida desse povo, porque pensando ele, se esse povo é assolado pelo trabalho, se esse povo ele tem a sua vida cansada pelo labor diário, ferrenho, ele não vai ter como procriar quando chegar em casa, porque estará cansado, estará exausto, estará estressado, e não vai tentar procriar, porque a ameaça que ele sentia era que o povo crescia. Então ele queria fazer algo para diminuir a vida desse povo, mas era o contrário. Era o contrário, esse povo começava a crescer. Esse povo cada vez mais começava a crescer. E aí a gente aprende, com base nesse texto, que eu aprendo e quero passar para vocês esse ensinamento, é que, queridos, quando a gente tem uma vida com Deus, a gente tem que ter essa certeza, a gente tem que saber que as garantias e recursos de Deus são inesgotáveis. Este é o primeiro ensinamento que a gente tem que levar para a nossa vida, que uma vida com Deus, nós temos essas garantias e os recursos de Deus que são inesgotáveis nas nossas vidas. Porque quando o Faraó morre, quando José morre, era a garantia que aquele povo tinha para sobreviver no Egito, porque ele tinha o decreto do faraó, do rei, ele tinha a proteção do governador que era José, mas quando essas garantias e recursos se acabam, o que é que eles têm agora? Nada. Eles não têm nada. O que eles têm é uma ameaça de destruição para a sua vida. Mas quando vivemos essa vida com Deus, a gente percebe que as garantias de Deus, os recursos de Deus, eles são inesgotáveis nas nossas vidas. Porque o texto vai dizer, faleceu José e todos os seus irmãos, e toda aquela geração, e se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Entendeu? A garantia que aquele povo tinha não tem mais. Acabou, findou, porque as garantias humanas, os recursos humanos acabam. Eles se findam.
Mas os recursos de Deus são inesgotáveis. Quer ver um outro exemplo que eu tenho para você? É a viúva de 2 Reis, capítulo 4. Porque aquela viúva, ela tinha garantia sobre a vida dela. Ela tinha garantia sobre o seu lar, que era o seu marido. O seu marido, ele era esse suporte. A mulher não trabalhava, os recursos, as garantias, as provisões de dentro de casa era daquele homem, era do varão, era do marido. Mas quando ele morre, ela vai até o homem de Deus, o profeta de Deus, e diz: o meu marido era temente a Deus e morreu. Agora eu tenho um credor que bate na minha porta, eu não tenho como pagar, e agora eu tenho que devolver, entregar o meu filho. É o que ele quer para quitar a dívida. Mas aquele homem diz bem assim: o que é que você tem em casa? E aí ela fala: não tenho nada, a não ser algumas botijas, algumas vasilhas vazias, só isso que eu tenho em casa. Porque às vezes quando nós não temos absolutamente nada, às vezes a gente não tem nem muito o que fazer, mas quando a gente tem uma vida com Deus, não precisamos ter nada para que Deus possa prover, para que Deus possa fazer acontecer nas nossas vidas com seus recursos e com as suas garantias nas nossas vidas. A mulher diz: eu não tenho nada, mas ele diz: vai às vizinhanças, pega todas as vasilhas que você puder, entra na tua casa com teu filho, o máximo de vasilhas, ele diz, não poucas, mas muitas, fecha a porta e entra para sua casa. Aquela mulher obedece a Deus, e quando ela entra, a Bíblia vai dizer que começou a descer azeite na botija. Não me pergunte como, porque milagre não se explica, milagre se conta e se aceita. Foi assim que Deus fez, é assim que ele faz e acabou, não se explica. E aí o azeite começa a descer, enche uma vasilha, ela tira, bota outra, enche outra vasilha, e assim vai. Quando se acaba as vasilhas, a Bíblia vai dizer que o azeite parou. É muito interessante essa expressão que a Bíblia diz, que a Bíblia nos mostra, e o azeite parou. Ela não fala que o azeite acabou, porque o que para, nós temos a expectativa de que aquilo continue. O que para, nós temos a esperança de que dê continuidade. O que para, pode continuar a andar depois. Mas o que acaba, não. Acabou, acabou. Mas como se trata da palavra e das garantias e recursos de Deus, eles são inesgotáveis, nunca acabam. Eles podem parar por um momento, enquanto estamos abastados desses recursos. Entendeu? E aí eu parto para um segundo ensinamento desta palavra que a gente leu, porque o povo está lá sofrendo, o povo está lá sendo afligido, o povo está lá sendo chicotado, o povo está lá tendo trabalho sobre trabalho, porque a ideia de Faraó é: quanto mais trabalho, mais eles param de produzir em casa. Produzem para a gente, mas param de produzir em casa. Mas só que eu aprendo, queridos, que a vida com Deus é saber que a graça de Deus sempre vai superar as tentativas de destruição que se levantam contra o seu povo, contra mim e contra você. A graça de Deus, as misericórdias de Deus, elas sempre vai superar as tentativas de destruição que chega para mim, que chega para você, porque o texto vai dizer: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais crescia aquele povo. A vida com Deus é assim: quanto mais você é assolado, mais você cresce. Quanto mais você é assombrado, mais você prospera. Quanto mais você é afligido, mais você dá frutos para com este Deus, porque a vida com Deus é assim. Não tem como termos um ponto final, e eu lhe digo isso com base na palavra. A vida com Deus não se resume em um ponto final. A vida com Deus não se resume a nada. A vida com Deus é direcionada para uma eternidade, e eternidade não tem fim. Não tem fim. Então, quanto mais os afligiu, mais ele crescia. Uma terceira coisa que eu aprendo é que a vida com Deus nos traz benefícios que só Ele tem para nós. A gente às vezes recorre ali, recorre aqui. Às vezes a gente busca ali, busca aqui. Às vezes a gente consegue ali, consegue aqui. Recursos humanos. Produções humanas.
Mas quando a gente tem uma vida com Deus, tem coisas que só Deus tem para a gente. Perceba bem que quando as parteiras, o texto diz que, porém as parteiras temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. Portanto, Deus fez bem às parteiras. Olha que coisa maravilhosa. A vida com Deus é assim. Quando você vive uma vida com Deus, você trilha um caminho de obediência para com este Deus. E quando somos obedientes a este Deus, é o que temos de bom e usufruir o que Deus tem para a gente. E tem muitas coisas que só Deus tem para mim e para você, queridos. A gente procura e Deus provê nas nossas vidas através de recursos humanos, sim, mas às vezes são coisas que são findáveis aqui e acaba, ou às vezes a gente não encontra, mas só em Deus a gente tem coisas que só Ele tem pra gente. A gente não encontra mais encanto nenhum. Por exemplo, essas mulheres, elas traziam vida, elas eram parteiras. Quando você vai estudar a história dessas mulheres, você vai encontrar relatos através dos comentários de estudiosos que estudam com afinco a palavra do Senhor. Você vai encontrar quase que um acordo em comum, em consenso, em dizendo que essas mulheres eram estéreis. Por isso que o texto vai dizer que Deus fez bem a elas. De que forma? Que bem foi esse? Estabeleceu-lhes família. Porque elas não tinham famílias. E elas não tinham famílias, sabe por quê? Porque elas não tinham como produzir. Elas geravam vida nas pessoas. Elas geravam vida na vida, mas elas não tinham a capacidade de gerar vida da sua própria vida, porque eram estéreis. Mas quando a gente vive com Deus e a gente trilha por um caminho de obediência a Deus, grave bem isso na tábua do seu coração. Deus tem muitas coisas que só dele para as nossas vidas. Então nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. E uma quinta coisa que eu quero fechar esta mensagem contigo é que Deus está no controle. Há um Deus nos céus que tem um plano para a sua vida. O versículo 3 e 10 do capítulo 2, ele vai dizer que nasce Moisés. Com toda essa confusão, com toda essa luta, nasce Moisés. E Moisés nasceu nessa época em que Faraó estava mandando matar as crianças. A mãe de Moisés esconde Moisés por 3 meses. Imagine uma pessoa guardar uma criança, esconder uma criança recém-nascida por 3 meses. A criança chora porque ela quer mamar, ela quer comer. E a única ferramenta que ela tem para dizer que ela está com desejo de algo, ou que algo está ali desconfortando, é o choro. É o que a criança tem. Agora imagine ela esconder isso dos vizinhos. Imagine ela esconder isso dos soldados de Faraó que passavam pelas portas do Hebreu. Imagine as pessoas gritando, tem menina aí, tem criança aí nessa casa, e ela ter que calar aquela criança, porque se eu creio que não ela, mas Deus guardou a vida daquela criança, e aquela criança agora, quando ela não tem mais como esconder mais essa criança, em um ato de desespero ela lança essa criança no rio. Mas quando Deus está no controle, Deus usa até os nossos inimigos para prover na nossa história. E a filha de Faraó, o homem que mandou matar todas as crianças do Egito, dos hebreus, é a filha desse mesmo Faraó que agora leva Moisés para viver com ela, para viver no palácio. Mas antes disso, ela chama Deus trilhando o controle das nossas vidas, Deus no controle das nossas vidas, ela chama a própria mãe de Moisés, sem saber que era mãe, para alimentar esta criança. E quando ele já é rapaz, ele vai para o palácio. Só Deus para fazer isso nas nossas vidas. Só Deus tendo o controle das nossas vidas, porque a vida com Deus é saber que Deus está no controle das nossas vidas e que Ele tem
planos para as nossas vidas. Meu querido e minha querida, que Deus alcance o seu coração com esta palavra, que Deus te abençoe com esta palavra, que Deus possa te fazer perceber os privilégios, os benefícios, tudo que você tem quando você passar a viver com Deus. Então que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana ricamente abençoada. E como eu disse no início, não esqueça de se inscrever neste canal, não esqueça de ativar o sininho, mas mais importante ainda, não esqueça de compartilhar essa mensagem. Se ela te abençoou, abençoe outras pessoas. Abençoe outras pessoas, porque elas abençoarão outras. E a palavra do Senhor pode percorrer todo o mundo para alcançar e impactar a vida das pessoas. Vamos orar? Deus querido, nós queremos entregar as nossas vidas ao Senhor, na total dependência do Senhor. Que o Senhor, Pai Santo, possa nos ajudar a enfrentar os caos da vida. Que o Senhor possa, Senhor Deus, nos fazer enfrentar as dificuldades da vida. Que nós, Pai Santo, possamos entregar a nossa vida em totalidade ao Senhor e passar a viver esta vida contigo, Pai Santo, como o tema da mensagem sugere, a vida com Deus. Que a partir de hoje, se meu irmão e minha irmã que assistiu a este vídeo não tinha, eles busquem a ter uma vida contigo, Pai Santo, para que eles possam usufruir de tudo que o Senhor tem para a vida deles. Eu te oro abençoando a todos que nos ouviram e assistiram neste dia, e te faço isso no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.